Meus caros, obrigado por estarem aqui. Nossa conversa de hoje é sobre economia política. Economia, hoje, nas suas noções básicas, simples, fundamentais. Vamos aprender alguns conceitos de economia e vamos relacionar isso com ética, escolha, entender o quanto que a cultura envolve na economia o desempenho de determinados setores ou não, o quanto que na relação econômica tem muito a ver com os princípios culturais de valores que as pessoas têm e o quanto que elas, ao agirem dentro do mercado, ao comprarem A e não comprarem B, ao comprarem B e não comprarem C, elas estão colocando uma escala de valor. Então, se você ficar até o final desse vídeo, você vai perceber que a economia está no nosso dia a dia. Todos nós estamos envolvidos com a economia e sentimos os efeitos das mudanças, dos valores, das possibilidades de consumo, das oportunidades que nós temos. Vou te dar um exemplo. Lembra do tomate há um tempo atrás? O preço do tomate subiu de forma absurda, depois baixou. Aí você pensa, mas o que faz o preço de um produto ficar mais caro ou não? A gente vai perceber que no valor do produto existe uma média, um equilíbrio entre oferta e procura. Ou seja, o quanto do produto está disponível para ser comprado no mercado e, por outro lado, o quanto de pessoas estão dispostas a pegar o seu dinheiro e comprar tomate e comprar o produto. Vamos analisar isso aos poucos, vamos começar a trabalhar essas questões e aí você vai entender que a economia também tem a ver com escolha. Em alguns momentos, você faz escolhas que vão definir os desdobramentos da sua vida, os desdobramentos de suas intenções e seus interesses. A economia tem a ver com futuro, projeção, onde eu quero chegar, o que eu vou fazer, o que pretendo ser. E lembre-se, nessa sociedade não existe almoço grátis. Se temos acesso a alguma condição de bem ou de um serviço, aquilo custou abrir mão de uma outra oportunidade, de uma outra possibilidade. O que disponho a consumir uma coisa, abro mão da outra. Vamos lá? Vamos falar um pouco sobre esses processos? A primeira coisa que eu quero comentar com você é a teoria da escassez. Quando a gente fala de economia, a economia é a gestão das nossas necessidades, das necessidades humanas. Necessidades que nós já falamos várias vezes, necessidades que são infinitas. Seres humanos têm necessidades infinitas. Pode observar na sua vida, quando você supre uma necessidade, aparece outra. Às vezes, até por suprir uma determinada necessidade, outras são resultado do desdobramento daquela necessidade que você superou. Isso mesmo, as necessidades são uma constante em nossa vida. Vivemos suprindo necessidades. Só que tem uma coisa importante nisso. Se as nossas necessidades não têm fim, os nossos recursos são escassos. Podemos fazer um raciocínio simples. Quantas coisas você gostaria de ter? Nem tudo você pode ter, porque há entre o querer e o poder uma diferença. Inclusive, esse é um princípio ético. Quantas coisas eu quero? Quantas eu posso? Entre o querer tanto e o poder pouco, vou ter que definir prioridades. O que é mais importante, o que é fundamental, o que é extremamente necessário e o que pode ser secundário, terciário, o que eu posso abrir mão, deixar para depois ou até mesmo excluir da minha lista de desejos. Então, o que é escassez? Nunca se esqueça. Se eu tenho, por exemplo, R$ 50 no bolso e eu preciso comprar um livro, ou eu tenho prova daqui 2 semanas e tenho que estudar um conteúdo, o professor indicou um livro, preciso comprar o livro, R$ 50. Só que eu também queria ir ao cinema. Só que o livro e o cinema não combinam. Por quê? Eu tenho R$ 50 no bolso, entro lá no site, por exemplo, fazer propaganda aqui da Amazon, e o livro custa R$ 40. E a entrada do cinema é 30. Ou seja, eu não tenho como comprar o livro ou ir ao cinema. Vou ter que fazer uma escolha. E de repente ir ao cinema envolve que
a minha namorada, o meu namorado quer muito assistir o filme. Caramba, é um momento que a gente vai ficar juntos. Falamos do filme o mês passado, esperando o lançamento, ansiosos. E agora? O que eu faço? Se eu não vou ao cinema, posso chatear minha namorada, meu namorado. Se eu não compro o livro, não vou ter conteúdo para fazer a prova, posso reprovar na disciplina. Eis você diante de um dilema da escassez. Você gostaria de realizar as duas coisas, mas você vai ter que escolher uma. Implica no que é mais importante: a sua formação, sua qualificação, ou o evento junto com seu namorado, sua namorada, que é uma coisa que você queria muito. Você vai ter que negociar. Você vai ter que usar da sua estratégia, inclusive política, que é outra coisa importante, economia política, para poder definir por exemplo, comprar o livro, preciso do livro, tenho que ter o livro, não tem como, vou precisar desse livro, tenho que ir lá atrás do meu livro. E ter que negociar com a minha namorada, meu namorado, para que a gente adie a ida ao cinema, ou que ele te subsidie uma parte do ingresso no cinema, para que vocês possam ficar juntos. E aí você vai saber se para ele você vale mais no cinema, ou se você, para ele, também é importante que você faça seu curso, ele prefere que você foque no seu curso, deixa a ida no cinema para lá. Na economia, as negociações são fundamentais, mas a economia é gestar exatamente isso. As minhas necessidades infinitas e os meus recursos escassos. Isso acontece com a gente, no exemplo que eu te dei do livro e do cinema, isso acontece com todo mundo, a toda hora, a todo momento. Temos que definir prioridades. Temos que buscar aquilo que desejamos mais do que, no valor necessário, a outra coisa que também podemos ter. Se podemos ter, realizamos. Se não podemos, escolhemos. Ao escolher, abrimos mão de uma coisa em relação à outra. Claro que cada escolha que a gente faz tem efeitos. Ela vai gerar efeitos e aí nós podemos entender o quanto que isso pesa ou não na nossa vida. Planejamento, por exemplo, econômico, envolve princípios de valor. O que é mais importante? E na ética, os valores mais elevados, os valores que são mais fundamentais na condição da nossa vida, devem ter prioridade. Mas você tem prioridade? Nem sempre isso funciona culturalmente. Por isso, quando você fala da teoria da escassez, você fala dessa condição vital, que você tem que sempre ter muito claro. Lembra que eu te falei lá no começo da nossa conversa? Não existe almoço grátis. Se não existe almoço grátis, eu tenho um custo naquilo que estou fazendo, ou alguém está bancando aquilo que eu estou fazendo. Aquilo tem um preço. E para ser realizado, há uma disposição de recursos. Recursos em dinheiro, recursos em tempo, recursos em atividades, ações. Tranquilo? E aí nós temos um outro elemento importante que é o custo da oportunidade. As oportunidades, quantas oportunidades nós temos na nossa vida. As pessoas costumam dizer assim, olha, não perca a oportunidade, seja esperto. Quando vier uma oportunidade, abrace. Mas você sabe calcular economicamente se aquela oportunidade ela é viável ou não? Se aquela oportunidade vai te trazer benefícios ou não? Aonde nós queremos chegar a médio e longo prazo abraçando uma oportunidade? Aí nós temos que entender o custo da oportunidade. Quanto que ela custa para mim? Exemplo clássico. Gosto muito de comentar isso quando dou aula para os meus alunos e alunos que estudam numa instituição privada de ensino. Veja, o seu curso tem um custo mensal. Um curso de 5 anos, por exemplo, vamos pensar que a mensalidade é R$2.000, você tem lá, em 5 anos de curso, 60 meses. R$120 mil serão aplicados nesse curso. Isso se você contar apenas em valor direto, sem contar juros. Se você colocasse numa aplicação financeira, por exemplo, será que você teria R$120 mil? Você teria mais, talvez 150, 180 mil.
Fora isso, fazer o curso tem custos adicionais. Você vai comprar livros, você vai gastar com transporte, vai de automóvel, vai de motocicleta, vai de ônibus, vai de bicicleta, vai a pé. Vai-te também, além do custo, por exemplo, do combustível, vamos pensar que você vai com automóvel, motocicleta, vai te custar também tempo. Quanto tempo você gasta para ir, quanto tempo você gasta para voltar. Fora isso, você vai sair direto do trabalho e vai para os seus estudos, vai para a faculdade, bom, aí você vai ter que se alimentar, jantar, tem que computar isso também. Outro custo que pode aparecer. De repente você tem uma oportunidade de trabalho exatamente no horário que você está estudando, com um pagamento de um salário de R$3.000 por mês. Então veja, você vai investir R$2.000 por mês, você vai ter gastos com combustível, você vai ter gastos com alimentação, você vai ter gastos com tempo. Vamos pensar, 60 meses, R$2.000, 120, aplicados 150, 180 mil, em 5 anos. Mas também pense que se você arrumasse um trabalho a R$3.000 e esse trabalho por 5 anos, 60 meses, sem contar que você teria talvez aí um 13º salário, imagina que você teria, em 60 meses, 180 mil, aplicados 220 mil, e você deixaria de gastar os 120, os 180, que seria o preço da mensalidade. Então veja, quanto que custa fazer uma faculdade? A princípio é isso. É onde você estaria lá, no outro lugar, se não fosse fazendo a sua faculdade. Mas aí a sua faculdade vai te dar um diploma. Você vai ter uma formação superior, você vai ter uma qualificação. Seu salário atual pode subir. Em quanto tempo ele vai subir? O que você vai precisar para ter um ganho adicional que reponha os investimentos que você fez? Quantos anos depois de formado? 5 anos de formação, mais 3, 8, mais 4, 9? E aí você vai poder ter o retorno desse valor, talvez em longo prazo, quando você estiver ali com 40 anos, já repôs todo o gasto da sua formação, você já tem uma qualidade de vida maior e uma reposição de recursos maior. É escolha. É sua escolha que tem que ser feita, sempre pensando nas consequências econômicas que as suas escolhas têm. Por isso que o preço de uma oportunidade não é o quanto está sendo oferecido para mim, o que é positivo do que está sendo oferecido para mim. O preço de uma oportunidade é o que eu estou abrindo mão para poder ter aquilo que eu quero. O que eu estou recusando? A melhor oportunidade que eu teria, fora aquela que aparece para que eu possa escolher. Pense nisso. Toda a ação nossa envolve um gasto, um custo. E é claro, uma perda. Eu vou abrir mão de alguma coisa por outra. Tá claro? E não esqueça também que existe um dado interessante aí, que são as leis de mercado. A lei de mercado é simples. Quem estudou Adam Smith, Riqueza das Nações, a economia liberal, entende muito bem isso. Oferta e procura. O que move a economia? A demanda, a procura, aquilo que as pessoas necessitam. Quanto mais pessoas buscam determinado produto, quanto mais pessoas buscam determinado serviço, o preço do produto e serviço sobe. Por quê? Mais pessoas estão dispostas a gastar seu dinheiro, a gastar seus recursos na compra daquele bem, na compra daquele serviço. Quanto mais pessoas começam a produzir esse produto, oferecer esse serviço que tem grande demanda, é claro que o preço tende a baixar. Você pode ter inclusive um excesso de oferta de produtos e de serviços, o que faz com que os preços baixem. Afinal de contas, a população que procura o produto e o serviço, ela vai se equilibrando, ela vai diminuindo na medida em que vai sendo satisfeita. Inclusive você tem aí um equilíbrio. E um dado interessante, só um ponto interessante, quanto mais eu ofereço produtos e serviços a um preço mais baixo, pessoas que antes não poderiam adquirir, não poderiam comprar, passam a adquirir o produto e o serviço. Passam a possibilidade de ter aquele produto. Diante dos seus recursos escassos, elas veem que há oportunidade de colocar na sua lista aquilo que está sendo oferecido.
Você vai encontrar N exemplos no mercado de produtos que, quando eram oferecidos, tinham um custo muito elevado. Muita gente queria, pouca oferta. Depois, com o desenvolvimento tecnológico, com a ampliação da escala de produção, foi se oferecendo esse produto e esse serviço ao maior número de pessoas. O preço cai, mais pessoas passam a ter acesso a isso. Enfim, essa relação vai promovendo um equilíbrio no mercado, até que se estabiliza o preço do produto numa média entre a quantidade de pessoas que procuram e a quantidade de produtos que é oferecido. Essa média, esse equilíbrio, ele nem sempre é constante. Às vezes ele sofre oscilações, tá claro? Um determinado produto, por exemplo, perde sua eficiência e tende a ser menos procurado, e as empresas que o produzem acabam se retirando do mercado. Vamos pensar nas fitas cassete, vamos pensar nos DVDs. Não existe mais demanda para esse produto, boa parte desses produtos nem existem mais. Se você pensar outros produtos que agora estão em alta, os smartphones mais sofisticados são renovados o tempo todo. Existe uma procura constante, contudo com renovação tecnológica. Muitos aplicativos que antes eram oferecidos em determinadas plataformas vão para outras. Alguns produtos que eram acessíveis somente em um determinado ambiente agora estão em outros. Isso vai agilizando a relação de oferta e procura, e o mercado vai, em alguns momentos, se aquecendo para um produto e um serviço, ou vai reduzindo a oferta desse mesmo produto ou desse mesmo serviço. Por isso que existe uma coisa importante. A lei de mercado obedece ao que a gente chama de incentivos. Olha só, incentivos. Esse é mais um tópico importante. As pessoas, elas respondem a incentivos. Incentivos pode ser crédito. Quando o governo oferece linhas de crédito, quando os bancos oferecem mais crédito aos seus clientes, empréstimos, aumentam o limite do cartão de crédito, estão estimulando as pessoas a comprarem. Uma coisa que segura as pessoas de comprar é não ter grana no bolso. E às vezes as pessoas se atropelam, porque tendo o crédito, mas não tendo salário para cobrir o montante do crédito, tropeçam. Também existe uma outra questão interessante: o governo pode querer reduzir o consumo. A gente vai ver depois que na inflação, processo inflacionário, uma das medidas do governo é aumentar as taxas de juro. Aumentar as taxas de juro, ele dificulta o acesso ao crédito. O dinheiro fica mais caro. Os bancos oferecem menos empréstimos. Os bancos oferecem menos financiamentos. E alguns produtos que se aumenta a aquisição, o consumo por causa do crédito financeiro, crédito bancário, também diminuem. Automóveis, por exemplo. Você vai financiar um automóvel, as linhas de crédito eram mais favoráveis, juros mais baixos, pessoas com menor patrimônio poderiam receber um crédito bancário para comprar o veículo. Quando o governo eleva a taxa de juros, os bancos vão reduzindo o risco dos empréstimos, não querem correr risco emprestando dinheiro para qualquer pessoa, não querem correr o risco de inadimplência, aí as pessoas não compram mais os automóveis. Isso vai afetar a indústria automobilística, que, é claro, vai começar a reduzir a produção de automóveis, vai gerar desemprego. Então, o incentivo é uma constante no mercado. Ele pode tanto ser um incentivo para o consumo, como pode ser também um desestímulo para que as pessoas comprem. Aumentar, por exemplo, os impostos sobre determinados setores. Você está vendo aí, e acho que quando esse vídeo for visto por você, Donald Trump está aumentando as taxas sobre a importação de produtos brasileiros, em alguns casos 50%. Grandes indústrias, produção de tecidos, de alimentos, que exportavam para os Estados Unidos, estão tendo dificuldade. Tem uma grande quantidade de produtos que já estão aí, já foram fabricados, já foram produzidos, plantados, colhidos, estão aí prontos para serem vendidos e não tem mercado. Vai se tentar redirecionar isso para o mercado nacional. Se você coloca o produto de exportação no mercado interno, mais oferta, lembra? Lei de mercado, mais oferta, o preço baixa. Até onde o preço que se paga pelo produto compensa a produção. Algumas empresas vão se sentir desestimuladas a produzirem
porque o retorno da produção é muito baixo, às vezes até menor do que o custo de produção. Aí é claro que as empresas começam a reduzir a produção. É aí que o governo, para incentivar, ó, o incentivo de novo, reduz impostos no setor, cria uma linha de crédito para empresas que atuam em determinados setores que estão prejudicados por esse aumento dos impostos feito por Donald Trump. Enfim, o incentivo está presente sempre. Ele busca regular o mercado, dar um equilíbrio ao mercado, fazer uma compensação quando a lei de mercado se transforma em uma lei muito prejudicial, uma regra muito prejudicial, uma ação muito prejudicial às pessoas e gera riscos imediatos. Claro que sempre na busca de equilibrar a médio e longo prazo. O governo não vai manter um subsídio para sempre. O governo não vai reduzir impostos no setor para sempre. Se ele reduz impostos, lá vamos nós de novo. O governo está abrindo mão de arrecadação. O governo está abrindo mão de dinheiro que entra aos cofres públicos e que tem que ser aplicados em educação, segurança, transporte, saúde. Isso tem um peso. O governo também tem sua teoria da escassez. O governo também tem suas limitações de consumo. O governo tem N necessidades geradas pela população. Não pode atender todas. Um governante também estabelece critérios, aonde vai investir, aonde não vai. O gestor público também é limitado pela teoria da escassez. E quando ele aplica incentivos, ele sabe que alguns incentivos não vão poder durar para sempre. Isso vai ter um peso nos cofres públicos. E até onde ele vai. Tá claro? E você tem que ter claro também uma coisa importante, né? Que quando nós falamos de trocas no mercado, das relações de compra, venda, aquilo que nós promovemos, nós estamos estabelecendo valor. Tudo que está no mercado, tudo que está no mercado está lá porque existe algum valor nele. Existe um valor de demanda naquele produto. Alguns valores são básicos. Arroz, feijão, óleo, está lá no mercado, é básico. Nós temos que nos alimentar. E alguns alimentos são básicos. Está aí a cesta básica. Uma quantidade de produtos que são fundamentais para qualquer pessoa sobreviver. Tem um valor, isso tem um valor. Esse valor não significa que ele custa mais caro, mas ele é essencial, primordial. Ele tem preferência no nosso consumo. A gente precisa deles. Outros valores são valores que são mais segmentados. São importantes para determinado perfil socioeconômico. Um perfil, por exemplo, de renda. Pessoas que ganham mais. Um perfil, por exemplo, de qualificação, pessoas de determinados setores, segmentos, alguns médicos, advogados, professores, consomem determinados produtos que o outro segmento não consome, ou que não é prática consumir. Existem valores diferentes para segmentos diferentes. Por isso que, na relação entre produtos e serviços, nós fazemos escolhas. Alguns escolhem pelo preço, outros escolhem pela qualidade. Alguns escolhem pela eficiência, outros escolhem pela possibilidade de acesso. Vamos pensar que eu vou me deslocar da minha casa para o trabalho. Eu posso me deslocar de carro e o automóvel é uma possibilidade de valor para mim. Tem valor porque eu posso ter acesso a ele. E quem não pode ter acesso ao automóvel? Eu posso, de repente, ir de transporte coletivo, porque é o que eu tenho acesso. Eu posso ir de bicicleta, porque é o que eu tenho acesso. Então, o valor muda dependendo da condição. Eu posso optar pela segurança no transporte, porque eu tenho acesso a condições de segurança. Mas eu tenho que ir para o meu trabalho e eu não tenho condições econômicas de apostar no meio de transporte seguro. Eu vou no meio de transporte, que me dá mais facilidade de deslocamento, ou que me permite, minimamente, o deslocamento. São Paulo tem pessoas que ficam 4 horas no deslocamento de casa para o trabalho ou do trabalho para casa. 4 horas. Essas pessoas trabalham 8 horas por dia. E elas têm, por exemplo, 2 horas de almoço. Então elas ficam 10 horas no trabalho. Essas pessoas saem 4 horas antes e chegam 4 horas depois que saem do trabalho. Já fez o cálculo? Essas pessoas passam 18 horas de suas vidas dedicadas
a ir ao trabalho, trabalhar, voltar do trabalho, de um dia de 24 horas. Essas pessoas ficam em casa 6 horas. E imagina que essas pessoas não têm tempo para a convivência familiar. Mal olham esposa, marido, filhos, mãe, pai. Dormem, acordam, segunda a sexta, às vezes até sábado. É a condição que se tem diante do que se pode ter, dos recursos escassos e das oportunidades que são oferecidas. Por isso, o valor das relações de troca entre o meu trabalho, o quanto eu ganho, e as oportunidades que me dá, o ganho que eu tenho, existe uma série de condições econômicas que limitam a minha possibilidade de vida. Importante você refletir isso. A vida social, dentro de uma lógica econômica como é a da nossa sociedade, ela tem características importantes para você entender o que gira em torno da vida de comprar, da vida de vender, da vida do mercado e como ele se apresenta. Por isso que o Estado, que é outro tema nosso de um outro vídeo, ele tem um papel fundamental na economia, ele tem um papel crucial na economia. E aí eu gostaria que você fizesse aqui comigo, para a gente fechar essa nossa conversa, uma rápida passagem pelo que a gente conversou. Não esqueça que a economia é a gestão de necessidades infinitas com recursos escassos. A escassez é elemento fundamental para entendermos que, ao consumirmos, ao investirmos, ao nos dedicarmos a uma coisa, abrimos mão de outra. Oportunidade, o preço de uma oportunidade, o custo de uma oportunidade não é só aquilo que nos é oferecido. É principalmente o que abrimos mão para poder abraçar aquilo que nos é oferecido, para poder optar por aquilo que é oferecido. Então, se você está diante de uma oportunidade, não esqueça de calcular o custo dela, que é o que você vai abrir mão. Outra coisa importante, a lei de mercado, lembra? Oferta e procura. O preço dos produtos é quase um equilíbrio entre o que é ofertado e o que é consumido. Esse equilíbrio, às vezes, é frágil, pode sofrer algumas mudanças e o desequilíbrio pode ter que criar incentivos para melhorar o equilíbrio entre oferta e procura. Incentivos podem ser positivos, por exemplo, aumentar o consumo, lembra? Empréstimos, redução dos juros, redução de impostos, como pode ser o contrário. Aumento de juros, aumento de impostos, aumento de preços. Incentivos movem muitas vezes o mercado. E não se esqueça das trocas, né? O valor das coisas estão estabelecidos pelo potencial de compra, de oferta, daquilo que a gente pode oportunizar para nós diante do que a gente abre mão e principalmente do valor que aquilo tem para a gente. E os valores são infinitos, infinitos. Por fim, deixando aí minha mensagem final, nunca deixe de levar a economia a sério. Ela tem um fator ético que eu acho fundamental. Nossas escolhas econômicas denunciam os nossos valores, denunciam o que priorizamos, o que é fundamental para nós. Lembre-se, o que é fundamental para você se expressa naquilo que você opta em consumir e deseja ter, mas você tem recursos escassos. Qual é o valor maior para você? Forte abraço.